Seguinte, galera, boa tarde. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre a minha visão de que contabilidade era uma língua e a importância de saber alguns conceitos de contabilidade. Então agora eu vou trazer para vocês um vídeo mais completo trazendo quais são, afinal de contas, esses princípios, esses conceitos. A gente vai debater um pouco cada um deles. Então eu vou ficar um pouco mais de lado aqui para ler a minha tela, mas espero que vocês curtam aí o vídeo. Vamos lá. Vou ficar aqui de frente. Então vamos lá. Eu estou usando a norma brasileira de contabilidade básica, que é a 1001. Nessa 1001, por que eu não estou usando a 1002? É porque na 1002 não tem alguns conceitos e eu quero falar do máximo possível aqui. Vamos lá. Começando, eu vou usar a seção 2, que é a seção que tem os princípios e conceitos gerais. Essa NBCTG 1001, ela é voltada para empresas que faturam entre 4.800.000 até 78 milhões. Mas qualquer empresa pode usar, desde que não passe de 78 milhões. Depois eu posso fazer um vídeo falando cada norma que existe, mas a princípio vamos trabalhar nessa aqui só no que a gente quer, que são os conceitos. Então, quais são os conceitos e princípios que você, para ser um contador decente, você tem que saber? Não estou falando saber de decorar na cabeça, ter todos em mente. É saber que existe, saber quais são e onde tem. Isso que é importante você saber. Então, vamos lá. O objetivo, então, pula, não é importante. Característica. Vamos lá. Compreensibilidade, que é o primeiro que a gente tem aqui. Esse conceito de compreensibilidade, ele é o seguinte, é você fazer a demonstração sempre no intuito de que usuários olhem aquela demonstração e entendam o que se passou na empresa e possam tirar alguma coisa de útil daquilo. Então não adianta nada você fazer a contabilidade toda e no final das contas o cara olha aquilo e não entende o que está se passando. Você reduziu demais uma coisa que precisa ser mais detalhada, ou então você detalhou muito uma coisa que não precisava. Isso é um discernimento que o contador tem que ter na hora de fazer a contabilidade e saber esse princípio é importante. Relevância, o segundo, também chamado de materialidade, é o seguinte. A relevância é você entender o quão importante é uma informação estar detalhada ou não em uma demonstração. O quão relevante é para o usuário que aquela informação esteja bem descrita ou resumida, que casa até com o anterior. Isso é um julgamento que você tem que ter, agora eles falam aqui, e não é para você, essa informação aqui é 5 centavos, não é relevante. Não, não é isso. Todas as informações devem ser passadas. Eu estou falando que, uma informação de 5 centavos não precisa estar numa conta só. Enquanto uma informação de 5 milhões, não é legal que ela esteja resumida, entendeu? Isso que você precisa ter em mente na hora de fazer. O outro é confiabilidade. Confiabilidade é o quão representativo da realidade é aquela informação que você está passando. O quão aquela demonstração contábil reflete o que a empresa realmente vive. E a ideia é que você faça o mais próximo possível. Você tem que, pelo menos, tentar fazer o mais próximo possível da realidade daquela empresa que a gente está trabalhando. O próximo é primazia da essência sobre a forma. Isso aqui, por que eu marquei de azul, vocês estão vendo na tela aí? Porque na contabilidade, na NBCTG 1001, ela existe. Mas na NBCTG 1002, esse princípio não existe. Ou seja, você não vai considerar esse princípio aqui na 1002, na 1001 você vai. E o que fala, então? A primazia da essência sobre a forma é você fazer uma operação não pela forma como ela foi feita na realidade. Não é porque ela tem uma nota fiscal ou um recibo de pão que você vai tratar diferente. A ideia é que você trate a movimentação pelo que ela foi, pela essência daquilo, independente de como ela foi feita. Então, se um sócio transfere, sei lá, 50 mil reais para a conta bancária dele e ele fala que é Prolabore,
mas na verdade foi uma distribuição de lucro, você tem que lançar como distribuição de lucro, não como prolabore porque ele falou, entendeu? É a essência que conta, e não a forma que foi feita. Isso é importante. E o próximo é prudência. Prudência, ela é um princípio que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é o seguinte: a prudência é você entender que você não pode fazer uma estimativa, algumas coisas na contabilidade são estimativas, você não pode estimar algumas coisas sendo muito, pouco conservador. Você tem que, tanto o ativo quanto o passivo, tem que ter em mente que tem que representar o máximo possível a coisa no mundo real que pode acontecer, o mais próximo possível do que pode acontecer. Então, isso é importante, você não pode ser conservador demais. Continuando. O próximo é comparabilidade. A comparabilidade é você conseguir, você lançar, né, você ver e fazer uma demonstração que tenha anos diferentes. Então, 2021, 2022, 2022, 2023, você tem que ter sempre 2 anos de comparação. Mas, para você conseguir também, você não pode que em um ano você tenha feito a contabilidade seguindo algumas normas, algumas formas de se fazer uma movimentação, e no ano seguinte você mudar. Precisa ter uma lógica, porque senão num ano você fez uma coisa, no outro ano você fez outra, e na hora de comparar não tem como. Então, assim, é importante você ter uma continuidade. E se você mudou alguma das formas de se comparar, de fazer movimentações, você tem que voltar no ano anterior e corrigir, ou então justificar isso para que fique mais condizente para a pessoa que está analisando ali aquela operação. E se você mudou, você tem que aplicar a seção 10 dessa norma, que fala da mudança de política contábil. Depois eu vou fazer um vídeo já está no script aqui, fazer um vídeo sobre essa seção, porque eu acho ela uma das mais importantes que tem na contabilidade. Então a gente passou aqui pelos princípios que são comprehensibilidade, relevância, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência e comparabilidade. Você não vai decorar esses 6, tipo assim, quais são os princípios contábeis, aí fecha o olho e começa. Não precisa disso, mas você precisa saber no seu dia a dia que isso existe e tentar aplicar o mais próximo possível do que acontece. A única justificativa para você não fazer a aplicação desses princípios é quando o cliente não te fornece uma condição ideal para aquilo ser aplicado. Esses são os princípios. Agora a gente vai falar os conceitos mais importantes que precisa ser feito. Que são, o primeiro deles aí é reconhecimento, mensuração e divulgação. Esses 3 conceitos, eles são um dos mais importantes que você tem que saber de contabilidade. Reconhecimento, na verdade toda norma contábil, ela é dividida em reconhecimento, mensuração e divulgação. Todas são. Deixa eu até pegar qualquer uma aqui que eu vou mostrar isso na prática, né? Porque não. Deixa eu pegar aqui. Ó, no site do CPC, vou abrir qualquer uma norma aqui, ó. Ativo intangível, CPC 04. Olha só. Princípios contábeis. Deixa eu pegar. Reduzir aqui. Olha só. Definição, ativo, reconhecimento, mensuração. Mensuração após reconhecimento. Você vê que a própria norma, ela divide disso, ó. E no final, divulgação. E no meio ali tem o como fazer. Então, assim, você tem que saber esses 3 pontos aqui. E o reconhecimento, ele é como que você vai incluir na contabilidade, você vai reconhecer um bem. Quando que aquele bem é um ativo intangível, quando que não é. Quando que ele é imobilizado, quando que não é. Isso é reconhecimento. E você tem que ter sempre isso em mente na hora de fazer uma operação. Se aquilo é reconhecível como ativo, se aquilo é reconhecível como passivo, se aquilo é reconhecível como ele é. Então isso é importante demais. E mensuração é você saber o valor, porque toda movimentação, todo lançamento tem que ter um valor.
Não tem como fazer uma movimentação sem. Então você precisa ter formas de mensurar qual seria esse valor que vai aparecer na movimentação. E aí vai ter cada ativo vai ter uma teoria, vai ter um jeito de se calcular, enfim. Por exemplo, o imobilizado. Você, na hora de fazer a mensuração do imobilizado, você tem que calcular, o frete vai entrar no valor? Não vai. O imposto entra lá, não entra. Se é imposto não recuperável, entra. Se é imposto recuperável, não entra. Enfim, essas coisas assim você tem que ter em mente. E divulgação é você externar para o público aquela movimentação, aquele ativo. Qual foi o valor, qual foi tudo isso. E a divulgação geralmente é mostrar as notas, as demonstrações e escrever uma nota explicativa, bem detalhada do que foi feito, do porquê, alguma coisa excepcional que as pessoas precisem saber. Isso também é divulgação, que é importante pra caramba. Para fechar, a gente vai falar aqui alguns conceitos que são imprescindíveis você saber, até para você na hora de classificar uma movimentação, você ter isso em mente. Que o primeiro é ativo. O que seria um ativo, então? Um ativo é todo bem que a empresa possui, que ela conquistou isso no passado e que ela espera receber benefícios econômicos futuros ou gerar benefícios econômicos futuros com aquele bem que ela possui. Então, você sempre na hora de visualizar uma operação, tenha em mente de que, será que aquele bem, eu tenho a propriedade dele ainda ou ainda vou conseguir a propriedade? Será que esse bem ele vai me gerar benefício ou ele vai me gerar prejuízo? Será que, enfim, essas coisas assim que você tem que se perguntar, sabendo o conceito de ativo, você vai conseguir responder. E o passivo é o contrário, né? Toda dívida que você contraiu que ocorreu no passado e que você espera pagar no futuro. Você tem que ter essa expectativa de pagar isso no futuro. E aí você vai ter aquela coisa, né? Será que eu vou pagar agora? Será que eu vou pagar daqui a pouco? Será que eu tenho a obrigação de pagar? Ou será que eu ainda posso ser que eu venha a pagar? Tem diferença. Então, assim, isso também é importante saber. Porque se você tem lá uma dívida que pode vir a ser que pague no futuro ou não, já não entra como passivo, já entra ali como uma nota explicativa. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso também. E por final, o patrimônio líquido, que é o valor da diferença do ativo e passivo. Então é o PL mesmo, é o ativo menos o passivo, é tudo que a empresa construiu ao longo dos anos e que ela deve, entre aspas, para os sócios, para as pessoas internas dela. E receita, ele é um aumento no patrimônio que a empresa possui, originado das operações que a empresa fez ao longo do ano. Então, se ela ganhou fazendo essas operações, ela considera uma receita. E se ela perdeu, ela considera uma despesa, que reduz o patrimônio líquido dela. E o resultado seria a diferença dessa receita com a despesa, que é o que vai lá para o lucro ou prejuízo acumulado no balanço depois. Isso aí, para mim, é o que eu queria falar com vocês. Então, essa seção 2 ela é importantíssima, assim, você passar, dar uma lida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, a forma como você chega nele. Na verdade, eu não vou passar o link do arquivo, eu vou passar a forma como você chega, para você mesmo ir lá procurar. E, vou mostrar agora como que chega, né? Por que não? Procura aqui, Norma Brasileira de Contabilidade, TG 1001. Vou no site. Site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Vai no site do Conselho Federal de Contabilidade. Você entra aqui no site, vai em Legislação, Normas Brasileiras de Contabilidade. Lá embaixo vai ter normas completas, que são aqueles CPCs que eu falei. Vai em normas simplificadas e vai ter aqui 1000, 1001, 1002. Você lê essas três, porque você tem que saber isso. De baixo para cima, 1002 primeiro, depois a 1001, depois a 1000. A que a gente foi essa aqui. E aí você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Beleza?
Então fechou. É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado demonstrado a importância de saber essas informações aqui que eu passei. E em breve mais vídeos por aqui, igual sempre. Façam o que tem que fazer aí no YouTube. Ou seja, curta essas coisas, compartilha com um amigo contador, faz aquela coisa toda. Me segue no Instagram também, que é o mesmo nome daqui, o Contador Victor, e deixa sugestões de temas para que eu possa trazer para vocês aqui. A minha ideia realmente é construir com vocês uma cultura mesmo de entender contabilidade, de estudar contabilidade legal e fazer para os clientes a melhor contabilidade possível para aumentar o nível mesmo dos contadores que a gente tem aqui no Brasil. Vem comigo na caminhada, se inscreve aí, vamos embora e tenha um bom dia, estuda e vamos embora.